O Brasil tem a maior descoberta de petróleo do século XXI sob os seus pés. 50 bilhões de barris enterrados a 7.000 metros de profundidade, abaixo de uma camada de sal com 2 quilômetros de espessura, no horizonte chamado pré-sal, que redefiniu o mapa energético do planeta. Em 2007, quando a Petrobras anunciou o campo de Tupi, economistas compararam o achado ao Kuwait. Especialistas disseram que o Brasil havia ganhado na loteria geológica. E enquanto você ouve isso, empresas americanas, chinesas e europeias estão extraindo, refinando e vendendo este petróleo. O dinheiro passa pelo Brasil, mas não fica no Brasil. A pergunta não é se o petróleo brasileiro foi cobiçado. A pergunta é: quem organizou o sistema que garante que ele nunca vai enriquecer o brasileiro? É isso que vamos descobrir agora no canal Insígnia do Capital. Volte para 1953. Getúlio Vargas assina a Lei 2004 e cria a Petrobras com uma missão singular. O petróleo é nosso. Não era retórica política, era uma declaração de guerra econômica contra as 7 irmãs. O cartel formado por Standard Oil, Shell, BP, Texaco, Gulf, Sokal e Mobil, que controlava naquele momento 85% de toda a produção mundial de petróleo. O Brasil havia escolhido um lado, e esse lado tinha inimigos poderosos. Por 3 décadas, a Petrobras operou no modelo que economistas chamam de monopólio estatal verticalizado. Ela explorava, refinava, distribuía e vendia. Cada centavo da cadeia ficava sob controle nacional. Em 1974, a empresa perfurou o primeiro poço offshore no Brasil, inaugurando uma era que transformaria o Rio de Janeiro no centro tecnológico da exploração submarina global. Em 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio com a Lei do Petróleo. A justificativa oficial era atrair investimentos privados para acelerar a exploração. O que ninguém disse em voz alta era que o Brasil estava abrindo uma das maiores reservas do hemisfério sul para a capital internacional, sem nenhuma garantia estrutural de retorno nacional. Mesmo assim, a Petrobras cresceu. Em 2003 e 2010, a empresa multiplicou seu valor de mercado por 6, saiu de 70 bilhões para quase 470 bilhões. Em 2008, era a 5ª maior empresa de capital aberto do mundo. O CEO da época, José Sérgio Gabrielli, estava em capas de revistas. A Fortune a nomeou a empresa mais admirada do setor de energia nas Américas. O pré-sal transformou esse orgulho em euforia. Em 2010, o governo Lula criou um novo marco regulatório para os campos do pré-sal, o regime de partilha de produção. Diferente da concessão tradicional, onde a empresa privada fica com o petróleo extraído e paga royalties ao governo, na partilha, o Estado recebe diretamente um percentual do óleo produzido. A Petrobras era obrigada a ter no mínimo 30% de participação em todos os blocos do pré-sal. No papel, era proteção. Na prática, era uma bomba relógio financeira. Enquanto o Brasil celebrava a descoberta do século, 3 dinâmicas invisíveis já corroíam a fundação. A primeira era a tecnológica. Extrair o petróleo a 7.000 metros de profundidade, abaixo do sal, é um dos desafios da engenharia mais complexos da história humana. A analogia é simples. Imagine tentar enfiar uma agulha no chão de uma piscina olímpica, perfurando uma placa de mármore com 2 quilômetros de espessura. No fundo, com correntes marítimas de 2 nós perturbando cada movimento. A Petrobras desenvolveu uma tecnologia própria para isso, mas tecnologia custa, e o modelo de capitalização escolhido pelo governo Dilma para financiar essa extração era estruturalmente suicida. Em 2010, o governo federal vendeu 50 bilhões de barris de petróleo ainda no solo, chamados de cessão onerosa, para a Petrobras em troca de 75,8 bilhões em ações. A empresa pagou por petróleo que ainda não existia como produto comercial. Assumiu uma dívida monumental para ter o direito de trabalhar. Era como um agricultor pagar pelo direito de plantar antes de saber se vai chover. A segunda força era política. A política de preços de combustível do governo Dilma entre 2011 e 2014
forçou a Petrobras a vender gasolina no mercado interno abaixo do custo de importação. Por quê? Para segurar a inflação. A empresa subsidiava o bolso do consumidor brasileiro com o dinheiro que deveria ir para a exploração e pagamento de dívida. Em 2011 e 2014, esse subsídio oculto custou 100 bilhões ao caixa da empresa. Não é metáfora, são 100 bilhões drenados diretamente do balanço para sustentar uma política econômica que fracassou de qualquer forma. A terceira força era a corrupção sistêmica. Em março de 2014, a Operação Lava Jato revelou um esquema que operava dentro da Petrobras há pelo menos uma década. Empreiteiras como Odebrecht, Oás, Camargo Corrêa e UTC cartelizavam as obras da estatal, faturando contratos de até 3%. Esse percentual era dividido entre os executivos da empresa e políticos dos partidos que controlavam as diretorias. O esquema não foi criado por um gênio do crime. Foi criado por um sistema político que tratava a Petrobras como um banco partidário. O resultado contábil foi devastador. Em 2015, a Petrobras registrou o maior prejuízo da história corporativa brasileira: 35,1 bilhões em um único ano. A empresa escreveu 44,5 bilhões de reais em ativos como perdidos, o chamado impairment, fruto direto da combinação de corrupção, má gestão e preços artificiais. Mas aqui está o dado que a maioria das análises ignora. Enquanto a Petrobras implodia, quem comprava? Entre 2014 e 2016, a empresa desinvestiu ativos no valor de 15,1 bilhões de reais. Refinarias, campos de exploração, participações em gasodutos. Boa parte desses ativos foi adquirida por fundos de private equity americanos e europeus, por empresas chinesas e por trades internacionais de commodities. O petróleo não deixou de existir, ele apenas trocou de dono. O novo dono não tinha endereço em Brasília. 2016 foi o ano em que a narrativa deixou de ser sobre corrupção e passou a ser sobre controle. Em maio daquele ano, Michel Temer assumiu a presidência após o impeachment de Dilma Rousseff. 6 meses depois, assinou a Emenda Constitucional 95 e congelou os gastos públicos por 20 anos. E, em seguida, alterou o marco regulatório do pré-sal para tornar a participação da Petrobras nos blocos facultativa, não mais obrigatória. Numa única canetada, o Estado abriu o maior campo de petróleo do hemisfério para qualquer empresa de qualquer origem, sem exigência de parceria nacional. Em outubro de 2017, o leilão do Campo de Libra, nomeado Búzios, a maior reserva de pré-sal, foi o maior leilão de petróleo da história do Brasil. As vencedoras? Total, da França, CNOOC e CNODC, da China. A Petrobras manteve 26,25% de participação. Os outros 73,75% foram para capital estrangeiro. Entenda a dimensão disso. Búzios tem reservas estimadas de 12 bilhões de barris recuperáveis, ao preço médio de $75 por barril, conservador para os padrões atuais. Estamos falando de 900 bilhões de dólares em valor bruto enterrado naquele único campo. A participação brasileira nesta riqueza, pela estrutura do contrato, é de menos de 30%. Mas a história não termina no leilão. Em 2019, a revisão contratual da cessa onerosa, aquele acordo de 2010, onde o governo vendeu petróleo antecipado para a Petrobras, revelou que a empresa havia subpago pelo ativo. A diferença era de 9,9 bilhões de dólares. O governo Bolsonaro colocou essa diferença em leilão. Novamente, no leilão chamado de excedente da cessão onerosa, a Petrobras competiu contra gigantes internacionais, desta vez com menos capital, mais dívida e um mercado de capitais que havia destruído 400 bilhões em valor de mercado da empresa nos últimos 5 anos. Nos 5 anos anteriores. O resultado prático é este: o Brasil descobriu o maior reservatório de petróleo do século e construiu, por uma combinação de corrupção interna,
decisões políticas deliberadas e pressão de mercados financeiros internacionais, um sistema onde os maiores beneficiários dessa riqueza têm sede em Houston, Paris e Pequim. Agora vem o dado que vai mudar como você pensa sobre bomba de gasolina. O Brasil é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, com 3,5 milhões de barris por dia em 2023, mas importa derivados de petróleo. A Petrobras opera apenas 12 refinarias para uma demanda interna que exige capacidade de refino 30% superior. Os projetos de novas refinarias, como Comperge, no Rio de Janeiro, foram paralisados ou cancelados durante o período do desinvestimento. Resultado, o Brasil exporta petróleo bruto e importa gasolina refinada. Vende commodity, compra produto de valor agregado. É a equação exata que mantém países ricos e países exploradores de matéria-prima em dívida perpétua. O economista Han Zhong-Cheng chama isso de chutando a escada. Você convence o país em desenvolvimento a não industrializar, a não refinar, a não agregar valor e então compra barato e vende caro de volta. Não é conspiração, é o manual. A Petrobras não foi sabotada por um único vilão. Ela foi destruída metodicamente por camadas sobrepostas de interesses que raramente aparecem na mesma sala ao mesmo tempo. A corrupção interna foi real. O esquema do Lava Jato custou ao Brasil pelo menos 40 bilhões de reais em faturamento direto. E isso é apenas o que foi documentado, mas a corrupção também foi o pretexto perfeito. Ela forneceu a justificativa moral para um processo de desmonte que já estava no roteiro de credores, fundos de investimento e governos estrangeiros que nunca aceitaram o modelo de empresa nacional estratégica. O modelo monetário internacional, entre 2015 e 2016, em seus relatórios sobre o Brasil, recomendou racionalização do portfólio da Petrobras e redução do papel do Estado no setor energético, a linguagem técnica para venda aos ativos. E o Brasil vendeu. A pergunta que você precisa carregar depois de assistir esse vídeo não é quem roubou o petróleo. A pergunta é por que, 17 anos após a maior descoberta energética do século, o preço da gasolina no Brasil está entre os mais altos da América Latina. E a empresa responsável por extrair essa riqueza tem uma dívida bruta de 67 bilhões de dólares. A resposta não está no pré-sal, está nas decisões tomadas nos últimos 10 anos sobre quem tem o direito de transformar petróleo em prosperidade. E a resposta atual é: não você. O que fazer com isso? Primeira coisa, entenda que o debate sobre privatização da Petrobras não é técnico, é político e geopolítico. Toda vez que você ouvir que o Estado não sabe gerir empresa, pergunte: comprado com quem? A Saudi Aramco é estatal. A ADNOC dos Emirados é estatal. A CNPC da China é estatal. As maiores empresas de petróleo do mundo são de propriedade nacional. A narrativa de que gestão privada é inevitavelmente superior foi construída por quem quer comprar ativos. Não por quem quer o ativo, não por quem quer que o ativo gere riqueza para o país. Segunda coisa, acompanhe os leilões de blocos exploratórios. A Agência Nacional do Petróleo realiza leilões anuais. Cada bloco vendido para o capital estrangeiro sem exigência de investimento local é uma fatia do pré-sal que sai do balanço nacional para sempre. E isso não é irreversível, mas fica mais difícil a cada ano. Terceira coisa, entenda que a guerra pelo petróleo brasileiro não terminou. Ela está na segunda fase. A primeira foi a abertura. A segunda é a narrativa ESG. A pressão para que o Brasil abandone o petróleo em nome da transição energética, enquanto Europa e Estados Unidos continuam queimando combustível fóssil por mais 30 anos, é possível que o país que tem o petróleo mais limpo do mundo, em termos de carbono por barril, seja convencido a não extraí-lo e depois compre energia de quem continuou extraindo. Se esse vídeo abrir uma fratura no que você pensava sobre petróleo brasileiro, o próximo vai ser mais perturbador, porque a Petrobras é apenas o exemplo mais visível de um padrão que se repete no minério de ferro, no lítio, na soja e na água.
O Brasil tem os recursos, mas não tem o controle sobre quem decide o preço deles. O vídeo seguinte explica por que o Brasil pode ser a maior potência nos recursos naturais do século XXI e ainda assim não sai da pobreza. É sobre a armadilha da commodity e como ela foi construída para durar. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem ainda acredita que não tem nada a ver com a vida dele. Tem tudo a ver.